quando se pensa em política, as pessoas já vinculam com atividade político-partidária, com as eleições. E nós esquecemos que, na verdade, a política nasceu lá atrás, na polis grega, como uma forma daquela comunidade definir as questões relativas à vida ali. O cidadão começa a agir diferente quando ele percebe: eu não só quero, mas eu tenho as ferramentas. E acho que seja pela internet, seja pelos aplicativos, seja por outras possibilidades, ele está começando a poder ter acesso a informações e, mais que ter acesso, a participar. Então, a mandar uma sugestão para a cidade, a identificar por meio de um aplicativo qual a melhor rota para pegar um ônibus. Então, o cidadão, ele não só tem informação, mas ele tem canais de participação. E ele pode passar desse paradigma que a gente está hoje, de criticar para ajudar a construir a solução. E aí eu vejo um grande espaço que a tecnologia possibilita a cocriação. É incrível hoje ter a possibilidade de ter o Ale e o Cef aqui conosco, compartilhando a experiência dele com mobilização, inovação e essa busca por uma nova forma de fazer política. Bom dia, bom dia. Eu sou o chato que hoje veio aqui falar de política. Sempre tem um chato que tem que fazer esse papel. E dessa vez vai ser eu. Por que eu digo chato? Porque desde que eu era criancinha, eu tinha essa mania de gostar de política. Eu estudei, eu lembro que eu estudava nos colégios, em todos os colégios que eu estudei, eu participei do Grêmio. Na época da faculdade, eu era aquele chato do centro acadêmico. Vocês lembram dos chatos dos centros acadêmicos? Sempre existiam essas pessoas que ficavam tentando, de alguma forma, fazer algo. Mas, como tudo na vida, é muito difícil a gente alcançar uma situação de inovação, assim, de uma hora para outra, ou perceber caminhos diferentes para fazer as coisas, eu, de uma certa maneira, fui me entregando a uma espécie de vida pragmática. Assim, vamos fazer política da forma que a política é convencionalmente composta, vamos fazer política com essas estruturas que existem aí. E fui assim seguindo. Durante muito tempo eu militei dentro das estruturas pragmáticas dos partidos, participei de vários projetos políticos e, de uma certa maneira, um determinado dia, eu acho que tive uma overdose de pragmatismo. Eu comecei a tremer, suar e falar: meu Deus do céu, eu não aguento mais esse toma lá da cá, essa coisa do tipo, dá aquela risadinha, bate naquele ombro, ele faz aquela cena, finge que está tudo bem, sabe que aquele cara que está roubando ali, tudo bem, esquece ele, faz o seu trabalho. Você conviver no meio político muitas vezes, fechar os olhos para as coisas erradas, que todos nós sabemos que existe. Mas, aí eu falei, não dá mais, não consigo mais. Me afastei e fui trabalhar com minha outra paixão, que é cultura. Fui trabalhar com música, fui trabalhar com outro tipo de engajamento, com outro tipo de política, a política cultural, através de outros projetos, como o Overmundo, como o Estúdio SP, agora o Estúdio RJ, coisas que eu faço. Só que em 2010, eu conheci e me apaixonei por uma mulher, chamada Marina Silva. E ela me mostrou, de uma certa maneira, um ímpeto novo de fazer política. E eu, então, decidi sair do 8 para o 80. Eu, que estava todo desenganado, resolvi falar: não, agora nós vamos conseguir mudar alguma coisa. E me candidatei a deputado federal, junto com ela, para fazer com ela alguma experiência diferente daquela que nós tínhamos vivido até então. Foi uma experiência maravilhosa. Fiz uma candidatura, digamos assim, radicalmente diferente, 100% pela internet, totalmente desprendida de qualquer curral eleitoral, sem nenhum tipo de dinheiro de empresa e sem nada. Talvez se eu tivesse o grande Russell Stevens do meu lado, eu teria me elegido. Mas mesmo assim, eu consegui uma boa votação para esse tipo de campanha. Mas é óbvio que quando você não se elege, quando você vê uma pessoa como a Marina não se elegendo, e quando você vê que tudo continua, toma lá da cá, e todas essas coisas, você fica falando assim: ah, meu Deus do céu, eu acho que eu estava certo antes, eu acho que isso aí nunca vai mudar. Mas aí, ano passado, eu assisti um vídeo desse rapaz aqui, esse gênio chamado Eduardo Galeano, esse escritor uruguaio. E ele me trouxe uma perspectiva interessante, uma perspectiva fora da caixa disso que eu acabei de falar. Vamos ver o que ele está falando aí. Estoy muy contento de estar acá, como estuve antes en Sol, porque esto es el testimonio de que vivir vale la pena.
y que vivir está mucho, pero mucho más allá de las pequeñeces, de la realidad política, de que si se gana o se pierde, y de la realidad personal también, de que puedes ganar o perder en tu vida, y eso importa poco en relación con ese otro mundo que te espera, ese otro mundo posible, que está en la barriga de este. Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando, que es un mundo diferente y de parición difícil. No es fácil que nazca, pero sí es seguro de que está latiendo en este mundo que es, que hay otro mundo que puede ser latiendo en este mundo que es. Y yo lo reconozco en estas manifestaciones espontáneas, la de Plaza Cataluña, la de Sol en Madrid, son las que pude acompañar afortunadamente. Sé que hay muchas más y que son esse testemunho. Bom, o Eduardo Galeano fala essa frase impressionante, que é: o mundo está grávido de outro mundo. Isso definitivamente, para mim, é pensar fora da caixa. Ele fala do mundo que é e do mundo que pode ser. Pode ser, pode ser. Ninguém sabe exatamente como ele vai ser. Mas o fato é que, ultimamente, alguma coisa funcionou como um despertador na cabeça de muitas pessoas ao redor do mundo. Muitas pessoas acham que foi a crise econômica mundial, afinal de contas, pesou no bolso. E as pessoas, mesmo aquelas que não eram tão engajadas, resolveram, de alguma forma, se manifestar. Aqui, a gente vê uma manifestação maravilhosa, que é onde o Eduardo Galeano estava, nas acampadas, em Madrid. Foi lá que ele deu esse depoimento. Aqui, lá nas acampadas, tem essa foto bonita, que era um futuro, provavelmente sendo carregada por alguém que é filho de uma pessoa da geração No Filter, que estava escutando, de repente, Sex Pistols nos anos 80. Eu acho que isso é muito simbólico. Todas essas manifestações trazem uma nova forma ou uma busca incessante de procurar como fazer política de um jeito diferente. A Primavera Árabe foi uma prova disso para o mundo inteiro. E, aliás, foi uma prova de que é possível se mobilizar contra a cultura vigente, contra o comportamento, contra a religião. Mesmo assim, existe sempre a ducha de água fria, que acontece como aconteceu no Egito, que eles fizeram uma quase revolução, porque a revolução não se concretizou. Eles tiraram um presidente, mas entrou uma junta militar no lugar. Mas eles foram para a rua, eles conseguiram um passo. Aqui, por exemplo, a gente vê um movimento internacional e que se internacionalizou e que se deu origem em Nova York, o Occupy Wall Street. O Occupy Wall Street é um grito da juventude americana contra todas essas manifestações derivadas dessa ganância do sistema financeiro, também derivado da crise econômica, procurando por emprego, procurando por uma nova perspectiva de vida. São situações muito similares com as que aconteceram no Brasil. Porque apesar da gente viver num país que está no melhor momento da sua história, a gente tem também por que lutar. A gente tem também por que manifestar. E a gente tem que saber que é através da nossa manifestação e da nossa postura, através de uma nova forma de fazer política, que a gente possa moldar as coisas no nosso país. Por exemplo, a Marcha da Liberdade existiu, porque quando aqueles caras foram fazer a Marcha da Maconha, veio a polícia e bateu em todo mundo. Não sei se vocês lembram disso, foi muito noticiado. A Marcha da Liberdade se espalhou, mas era uma coisa engraçada, era uma marcha pelo direito de marchar, era uma marcha pelo direito de se manifestar. Eu até apareço nessa foto, não pareço, estou já meio calvo e tal, estou ali no fundo, mas, de uma certa maneira, a gente tentou de alguma forma mostrar, poxa vida, por que não ter o direito da manifestação? E isso acarretou uma vitória. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a existência da Marcha da Maconha. Falou, não, eles não estão fazendo apologia, eles têm o direito de falar sobre o seu tema. É um direito à manifestação. Aí, outras coisas começaram a acontecer no Brasil, infelizmente, reações sobre tragédias, mas essa, que é um movimento mais interessante, pontual, importante dos ciclistas, foi um movimento que foi a reação ao caos urbano, a cidade que ninguém mais aguenta, ao fato das pessoas serem atropeladas quando andam de bicicleta, as pessoas não conseguem se manifestar politicamente, então elas resolveram ir para as ruas e mostrar, poxa vida, será que não é possível a gente pensar numa cidade mais inclusiva, mais acolhedora?
de um jeito suprapartidário, de um jeito desprovido dos vícios dos partidos e das estruturas arcaicas da política. Deitam na Avenida Paulista, reclamam do que acontece. Isso vai ser importante. Podem ter certeza que em todos os planos de governo dos nossos candidatos a prefeito vão constar ali o item de mobilidade urbana, transporte alternativo, ciclovias, o que é um grande ganho, o que é um grande contexto. Eu acho que, para responder a pergunta do Galeano, qual é esse outro mundo, ou essa dúvida que nos influencia, todos nós temos que fazer um exercício de tentar entender, dentro da nossa cabeça, qual é o mundo que a gente quer, sob essa perspectiva do engajamento. Na minha perspectiva, na minha ideia, esse mundo ele é repleto de conectividade. Ao final de contas, a gente sabe que nós vivemos na era da conectividade, isso aqui, todo mundo está mais do que PhD nessa matéria. Só que a conectividade, ela agrega, ela consegue aproximar, ela já até elegeu presidentes, como no caso também foi mostrado aqui, mas talvez a conectividade possa ser usada para uma outra coisa, que é aproximar as pessoas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista das ações, e eventualmente aproximar elas presencialmente. É por isso que meu objeto, que eu vou tirar fora da caixa, ao contrário do que toda tecnologia nos impõe, um dos objetos mais demodês que existem no que diz respeito à comunicação de massas. É um megafone. O povo unido jamais será vencido. Desse jeito, a gente, de alguma forma, pode simbolizar a possibilidade da conectividade, fazer com que as pessoas fiquem juntas de novo, para que elas possam transformar estruturas, não apenas tirar pessoas de um lugar e colocar para o outro, mas transformar estruturas, que talvez seja isso que nós precisamos. O outro ponto fundamental desse nosso universo, o meu universo, desse mundo novo que eu gostaria que existisse, é o tal do desenvolvimento sustentável. Não é brincadeira a quantidade de vezes que a gente ouve falar nessa expressão. Não é brincadeira a quantidade de pessoas que apoiam essa expressão, desenvolvimento sustentável. Mas o que de fato está acontecendo? A gente está às vésperas do G20, a gente tem o Código Florestal aí para ser votado no Congresso com uma baita de uma polêmica, a gente tem uma série de questões que ainda esbarram naquela velha máxima de que existem problemas que impedem o nosso desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento não pode ser impedido pelo tal do desenvolvimento sustentável. Belo Monte está aí para mostrar para a gente, passou, vai acontecer, apesar da gritaria, apesar de toda a tragédia em relação às comunidades indígenas. Eu acredito que no meu próximo mundo, o desenvolvimento sustentável possa sim estar na minha agenda, assim como também eu acredito numa terceira coisa, que é a economia criativa, que eu sempre defendo e que eu acho que talvez seja a grande força motriz de um novo mundo que está por vir. Aqui nessa plateia, nós estamos repletos de economias criativas. A gente tem que entender por que a moda, a arte, a música, a publicidade, o design, a arquitetura, e tudo quanto é tipo de arte, tudo que é invenção da cabeça humana, não pode estar no centro do nosso PIB. Porque nós não podemos ter o PIB da criatividade. Sinceramente, eu acho que isso é um desafio muito grande para todos nós. Na verdade, a gente, para conseguir pensar e vislumbrar esse novo mundo que está aí, a gente tem realmente que sair fora da caixa, a gente tem realmente que buscar uma nova forma totalmente diferente do que a gente tem experimentado de fazer política. A conectividade, o desenvolvimento sustentável, a economia criativa, são os meus exemplos, são as minhas opiniões a respeito disso. Na política, pensar fora da caixa, como nos inspirou o Galeano, é romper com uma caretice, com a mesmice das instituições. É adotar o que eu costumo chamar de pós-rancor. Ou seja, você tem que se expor para a sociedade, tentar fazer e batalhar pelo engajamento da sociedade, esquecendo dos rancores do passado, porque na política tem muita marra, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é isso, quem é aquilo outro. A gente tem que ter pós-rancor. A gente tem que ter o pós-partidos políticos. A gente tem que ter o pós-movimentos sociais, tais quais eles foram desenhados. Acho que nós estamos vivendo, e todos esses movimentos mostraram,
todas essas explanações maravilhosas que antecederam a minha mostraram. Nós estamos vivendo uma nova fase. Uma fase que talvez possa ser chamada de mobilização de novos núcleos vivos da sociedade, que podem, através da tecnologia, através da mobilização, através das novas ideias, através dos novos conceitos, através de todo esse universo de coisas que nós estamos vivendo, através de todas essas novas experiências que nós estamos vivendo, e através da coragem de sair da caixa, podem efetivamente criar um processo de transformação da velha política, da velha estrutura. Aqui nós temos um núcleo vivo. Muito obrigado.